como fazer concepção estrutural para sobrados. Olá, engenheiro Daniel Arruda aqui, e hoje nós faremos a concepção estrutural desse sobrado que está aí na sua tela. O objetivo aqui hoje é a gente distribuir as lajes e verificar onde nós teremos ou não que colocar vigas. E eu digo isso porque esse sobrado, a pedido do cliente, ele será em alvenaria estrutural. Então eu teria aqui alguns problemas, né, alguns pontos críticos que eu tenho que resolver estruturalmente para que esse sobrado de fato funcione com alvenaria estrutural. Como se trata de alvenaria estrutural, né, eu tenho que procurar distribuir as cargas o mais linear possível. Eu tenho aqui a planta do superior, e aqui eu já tenho alguns problemas, né, porque eu tenho muitas paredes na área interna da nossa edificação, e aqui na parte inferior eu quase não tenho paredes, então eu tenho que bolar uma maneira de superar esse entrave estrutural. Eu vou ter cargas diretamente. A primeira solução, à primeira vista, é a gente fazer essas paredes aqui internas com paredes de vedação, né, que são paredes que terão peso menor. Se a gente conseguir colocar essas paredes com drywall, por exemplo, é muito vantajoso nesse caso, porque vai ajudar a gente aí, principalmente nessas áreas. Nas outras paredes, a gente vai procurar ver quais paredes são comuns e tentar colocar no segundo pavimento aqui paredes estruturais onde for possível. No primeiro pavimento, nós vamos aproveitar todas as paredes. Quanto mais paredes, melhor, para a gente não ter uma laje grande. E aqui não tem jeito, né? A gente tem uma laje enorme nesse primeiro pavimento. Mas antes da gente ver como que a gente vai trabalhar essa laje, a gente precisa locar algumas vigas de concreto armado. Para esse caso aqui específico, a gente não consegue trabalhar somente com alvenaria estrutural por essas questões. Olha, aqui, que é onde eu teria a laje da garagem, eu tenho um vão de 5,85, né? Trabalhar com alvenaria estrutural nesse vão é muito complicado, vai exigir muita canaleta, impossível fazer. E aqui eu tenho um vão de 7,5 metros, né? É o nosso grande problema para esse projeto. Então deixa eu ver primeiro como que eu vou colocar as vigas nessa posição. Depois nós vamos trabalhar aqui embaixo e ainda nós temos que resolver a situação aqui da nossa escada, como que nós vamos ancorar essa escada. Para isso eu fiz um clean, né? Dei um clean aqui na nossa planta, deixei somente as janelas e apaguei o resto para a gente conseguir visualizar melhor as paredes. O andar inferior, que é onde nós vamos trabalhar primeiro. E aqui eu tenho essa projeção, que é a projeção do andar da laje do segundo andar, né? A da última laje. Aqui eu tenho a sacada, né? A pessoa vai poder sair por aqui e nessa área aqui ela, vamos dizer assim, ela recebe chuva, e aqui não, aqui ela está debaixo da laje do segundo pavimento, mas aqui ela pisa sobre a laje do primeiro pavimento, que é a laje que nós estamos trabalhando. Eu iria no primeiro momento supor uma viga nesse local aqui. Então deixa eu colocar uma viguinha aqui, lembrando que o objetivo desse vídeo aqui é fazer um macro, né? A gente estabelecer onde estarão as nossas vigas, e depois, num segundo momento, a gente vai trabalhar com dimensionamento. Mas um bom dimensionamento sempre começa com uma boa concepção estrutural, e aqui a gente vai procurar distribuir essas cargas. Então tem a primeira viga aqui, que vai ser a viga que vai prestar sustentação para essa sacada. Eu tenho essa parede aqui com a janela, que vai ficar mais ou menos aqui nessa posição. Eu devo sair nessa posição. E como é uma parede de borda e eu vou precisar da sustentação dela, eu também teria que ter uma viga nela. E além disso, né, eu tenho essa outra paredinha aqui também, então eu teria que ter uma viga nessa posição aqui também. Um dos grandes problemas dessas três vigas é justamente essa viga aqui, que ela tá uma viga de esquina, e eu não tenho aonde sustentar ela aqui no andar inferior, né? Tá tudo sobre a nossa laje. A parede interna também, essa parede aqui, ó, ela terá que ser de vedação, porque a parede inferior não está na mesma posição,
vou adotar essa solução das paredes internas serem de vedação sempre que possível. Isso significa que eu terei lajes maior no segundo pavimento. Vou colocar aqui uma cor diferente por enquanto de quadro aqui só para diferenciar. E segue o jogo. Agora eu tenho mais esse problema aqui embaixo, que é talvez o maior problema da nossa edificação, porque eu tenho um vão enorme na parte superior, além das paredes, eu ainda tenho uma projeção da laje para fora, né? A nossa laje avança para fora. Então, no primeiro momento, eu vou ter que colocar uma viga nessa posição. E com a viga de 7 metros, é só uma viga de 7 metros, que vai receber aqui uma alvenaria que está fora do eixo ainda. Deixa eu confirmar aqui. Como ela está fora do eixo e eu tenho toda essa projeção para fora da nossa viga, eu tenho duas soluções. Uma é fazer essa viga do jeito que ela está aqui hoje, talvez invertida. E a primeira coisa que a gente pode fazer para reduzir a carga sobre essa viga é a gente fazer a laje no sentido vertical aqui da tela, vamos dizer assim. Fazer uma viga com esse sentido aqui para reduzir as cargas sobre essa viga. Mas mesmo assim serão cargas ainda elevadas devido à presença dessa alvenaria. Eu vou fazer uma sugestão lá para o arquiteto de fazer duas coisas, né? Foi o que a gente fazer a sugestão para o arquiteto para a gente fazer duas coisas. Uma delas é mover essa viga para dentro, que não é muito bom, e a outra é mover ela para fora. Para fora é melhor porque eu estaria com ela diretamente debaixo da nossa alvenaria. Para dentro eu tenho a vantagem de eu fazer ela diretamente aqui sobre essa alvenaria. Eu ganho ancoragem nesse ponto aqui. Esse aqui é o melhor cenário, é o que eu vou propor para ele. Para a gente fazer uma pequena alteração na planta. A segunda coisa que eu teria que fazer aqui é uma viga nessa direção aqui. Poderia fazer. A vantagem dessa viga é que ela reduz o nosso vão da laje. Uma laje com 7 metros seria uma laje enorme. Só para a gente ver como que seria, qual seria o tamanho dessa laje aqui. Deixa eu ver, apenas a nível aí de pré-dimensionamento, né? Supondo que eu deixe aqui sem a nossa viga, eu tenho um vão aqui de 7,20. A nível de pré-dimensionamento, qual seria a espessura de uma laje de 7,20? Eu estou aqui com a laje H8, né, aquela laje treliçada. Eu tenho 8 aqui mais 4 de concreto. É a menor laje possível para laje treliçada. Eu vou colocar uma laje aqui de 25,5 centímetros para ver quanto que daria. Normalmente essas lajes têm 49 centímetros. Para esse caso aqui, considerando as cargas mínimas, né, permanente acidental, eu conseguiria com a laje de 25. Então tem duas opções. Ou eu vou deixar assim, desse jeito, com uma laje de 25, ou então eu vou voltar e adicionar a nossa viga aqui com uma distância de 4,40 no eixo Y. Se eu colocar 4,40, eu posso, deixa eu ver se eu baixo ela para uma laje H12. A laje H12 também passa, eu não tenho nenhum aviso aqui de flash. Com H8, com H8 ela não. Voltando aqui também na situação de 7,20, eu tenho uma outra questão. Com 7,20, eu tenho uma carga nas vigas aqui, ó, de 3.372 kg. Ou seja, essas paredes vão receber 3.372 kg. Para a parede não é problema, essas duas paredes aqui não tem nenhum problema. Que seria a solução sem a viga. Com a viga, meu problema torna-se o seguinte. Com 4,40, né? Eu tenho aqui cargas de quase 2 toneladas, 1,7 toneladas, que vai descarregar nessa viga aqui, além da carga da outra laje. Ou seja, essa viga aqui também vai ficar muito carregada e vai descarregar de novo na nossa viga de 7 metros. Então por enquanto, eu vou cancelar essa solução de adotar uma viga aqui e vou deixar tudo para laje. O meu último problema
em termos de locação de viga é a nossa escada. E além da escada, né, eu ainda tenho mais uma parede aqui em cima. Eu vou fazer assim, eu vou lançar uma escada, eu vou lançar uma viga nessa posição. Vou deixar uma viga aqui. E eu tenho uma parede justamente aqui na lateral da nossa viga. Então eu vou lançar mais uma viguinha aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual armadura e qual viga vai ser colocada aqui. Mas agora temos aqui locadas todas as nossas vigas. Temos aqui uma proposta de alteração para o nosso arquiteto avaliar. Ele vai ter que aumentar o espaço desse ambiente, que se não me engano é a sala de jantar. Ele teria que aumentar um pouquinho a sala de jantar para justamente receber todas essas cargas desta laje aqui. Quando eu colocar esta viga, né, e eu tenho aqui a projeção do andar superior da nossa sacada, eu tenho uma sacada aqui que está com um comprimento de 2,40. Isso em termos de balanço é muita coisa. Eu vou ter uma armação bem densa aqui nessa área. Eu vou ter que colocar essa armação nessa posição aqui. Se eu tenho ali 2,40, eu vou adotar aqui 4,80. Com uma negativa, eu vou adotar aqui somente a nível de didáticos de visualização. Eu coloquei 10 centímetros, mas aí eu teria que conferir lá na nossa laje quanto que seria essa lateral da nossa armação. Mas eu teria uma armação aqui, uma armação distribuída aqui, para combater esses momentos negativos que vão aparecer aqui. Da mesma forma, eu teria uma armação nessa posição aqui. Eu teria uma armação neste local, porque eu tenho essa viga aqui recebendo esses carregamentos. A propósito, aqui eu tenho um carregamento de esse vão. Está dando 2,86 descarregando sobre a nossa viga. Deixa eu ver quanto que daria essa viga, somente também, novamente aí, a nível de pré-dimensionamento. Se eu quisesse saber quanto que essa viga aqui teria, né, de altura. Eu estou com 5,85, então a priori essa viga nossa começaria com 60 centímetros. Eu vou considerar que ela está apoiada dos dois lados, ou seja, nós temos uma viga aqui de um tramo. 5,85 é o nosso vão. E eu vou supor aqui uma viga de 60 para a gente começar. Permanente sobre ela que eu não tenho nada, eu vou zerar. Eu tenho somente a reação da laje, dessa laje aqui. Se eu lançar a laje na vertical, eu tiro o peso da nossa viga. Porém, eu não tenho como fazer com o nosso balanço. Eu estou com a laje aqui de 2,86. Eu vou considerar aqui 2,86 é a nossa horizontal. Eu vou considerar com a laje de somente a pré-dimensionamento, pessoal. De 15 centímetros, 2,500 de peso. Eu tenho um peso aqui de 1 tonelada. Peso próprio dela 1.282, uma laje de 60, uma viga de 60 por 14, pesa 1 tonelada por metro. Vamos ver como é que fica. Bom, não está tão pesada, duas barras de 16 embaixo. Deixa eu passar para 12 aqui e ver o que acontece. 3 de 12 ou então de 10 vai dar muito. Deu quarto de 10, é muito, eu vou deixar 3 de 12. Não é uma viga assim absurda, mas é uma viga aí que vai ter 60 centímetros, então não está tão fora. Se a gente fizesse a mesma conta para essa daqui, 2,60, vou voltar aqui, ó, o nosso vão, 7,30. Um detalhe importante, aqui nós temos a carga da alvenaria que vai estar em cima dessa viga aqui. Dá aproximadamente aí 800 quilos com 3 metros de altura, somente a título aí de pré-dimensionamento. Então 2,52 é o nosso vão. Eu vou deixar aqui com... Tá com 2,86, eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver quanto que dá a nossa viga.
9 barras de 12 na parte inferior, é muita barra, mesmo se eu colocar 16 ainda sobram 5 barras. Dá pra gente fazer aí dá pra fazer com segunda camada, mas é uma viga bem carregada. Talvez passar ela aí para 70 centímetros para ela não ficar tão carregada, fica 4 de 12, a gente usa 2 camadas, já melhora. Então eu tenho aqui uma viga de 70 e aqui eu tenho uma viga de 60. São duas vigas muito pesadas, as demais vigas ficarão aí com dimensões menores. É o que tem que sentar agora com o arquiteto e ver o que ele vai achar desses tamanhos de vigas, né? Só um pré-dimensionamento, mas dá uma boa noção. Além disso, um outro cuidado muito importante aqui na hora de fazer a concepção lá da alvenaria é utilizar coxins para ajudar a distribuir esses carregamentos que estarão concentrados aqui para eles se distribuírem pelas nossas paredes adjacentes em todos os locais aqui para evitar problema. Aqui nesse caso aqui o melhor até é estender essa viga nossa de 60 até na parte inferior aqui, para que seja uma viga única. Isso vai ajudar a distribuir as tensões aqui. Da mesma forma a gente faz um coxinho aqui na ponta também. Pessoal, se você aplicar os conceitos que nós vimos aqui hoje, você vai conseguir ter melhores resultados com seus projetos estruturais e evitar alguns problemas que acontecem geralmente com vigas. A gente se vê na próxima quarta-feira às 18 horas.